Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 36, que diz o texto sagrado desta maneira: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Tanto esse texto de Atos capítulo 4, como a sequência desse texto, Atos capítulo 5, fazem parte de uma mesma história e de um mesmo ensinamento para nós. Afinal de contas, nós temos aqui a oferta e o coração envolvido nesta oferta. E é aqui que você vai, através do contraste entre a história de Barnabé e a história de Ananias, que você vai perceber o quanto Deus leva a sério aquilo que maquinamos em nosso coração. No domingo nós já falamos acerca do coração, aliás, o tema de domingo foi do coração, é dele, segundo Jesus, que procedem as saídas da vida, e é dele que procede o bem e o mal. Como disse no domingo, não do músculo cardíaco, esse músculo heliocoidal que se movimenta por impulsos elétricos e no seu movimentar através dos seus ventrículos e artérias e veias, ele faz circular sangue. Não é deste coração que Jesus se referia. Mas este coração, quando afetado pelas nossas emoções, bate mais rápido ou mais devagar. E inclusive quando estamos no processo de falência, de morte, este coração passa a parar. E quando ele para, precisamos de ressuscitação. Mas não é deste coração que a Bíblia se refere. A Bíblia vai se referir ao coração mais interior, à alma do homem, aonde maquinamos pensamentos, intenções, ideias, enfim, que podem nos conduzir ao céu ou pode nos levar ao inferno, dependendo daquilo que vai se formar, que vai se formalizar ao sair de nós. E é por isso que Jesus foi muito enfático ao dizer não era aquilo que os discípulos comiam que os contaminava, não era o que entrava, mas era o que saía da boca, ou seja, as palavras ou até mesmo as intenções finais após as palavras. Mas aqui nós vamos encontrar esse homem chamado José Barnabé, que é um levita natural de Chipre, e ele faz uma ação, ele antecipa uma ação para a igreja nascente que viria a ser um modelo de conduta para todas as épocas. O texto é muito curto, mas muito enfático. Ele tinha um campo, vendeu esse campo e decidiu: eu não preciso do dinheiro, eu vou aplicar esse dinheiro, esse campo, na igreja que está nascendo. Eu quero depositar isso aos pés dos apóstolos
para que estes, de maneira administrativamente correta, possam fazer com que a igreja tenha o alimento, tenha a sua subsistência garantida. E quando ele faz isso, ele projeta no seu íntimo de levar e leva definitivamente. Ou seja, nasce no coração e revela-se em uma atitude final completa. E se desse um ponto neste versículo 37 e parasse o texto aí, estaria tudo normal, porque era desta maneira que deveria ser sempre. Tudo que fazemos, fazemos com a intenção correta, com a intenção certa. Aliás, já disse o grande filósofo aí pelas ruas, que de boas intenções o inferno está cheio, né? Mas não é destas boas intenções que nós nos referimos. Referimos a estas que de fato se coadunam com a palavra e com a vontade de Deus. Mas ocorre que a vida continua, por isso nunca cante vitória antes do tempo. Por isso nunca ache que porque você foi um bom cristão até o dia de hoje, está tudo certo e você está incólume, você está livre de errar, de cair, de tropeçar. Pelo contrário, a Bíblia é muito clara, quem está de pé, veja que não caia. Porque nós temos um alvo, nós queremos ir para o céu, nós desejamos o céu. E todos nós, ao seu tempo, iremos para o céu. Mas como eu disse aqui no princípio, não trata-se somente do destino final, trata-se da jornada. Aproveitar a jornada, viver a jornada da maneira correta, viver o aprendizado da jornada, olhar para fora da janela e ver que tem uma natureza do lado de fora e podemos aprender com ela. E como a vida continua, novamente a fase cíclica da vida se repete. E um homem também tem o momento de fazer a sua venda do seu campo. Só que ele chega em casa e diz para sua esposa, nós não precisamos levar tudo, também ninguém precisa ficar sabendo. Vamos levar só uma parte desse dinheiro lá para depositar aos pés dos apóstolos e vamos ficar com uma reserva para nós. E se a história parasse aqui, estava tudo certo, não haveria problema, porque o próprio apóstolo Pedro, ele é muito claro quando diz, se quisestes reservar uma parte do campo para ti, seria teu, é justo. Mas aonde ele transgride, ele permite que forme dentro do seu coração uma fake news, as notícias falsas. Ele vai à sua esposa e diz, vamos dizer para todos que vendemos por este valor menor. Ficamos com uma parte e alcançamos as boas graças do povo. Vamos ter uma aparência de piedade. Assim como José Barnabé, nós seremos ovacionados por todos. As pessoas aplaudirão quando nós entrarmos. E é aqui que eles erram, e erram de maneira terrível. Então esse texto completo, ele vai nos trazer a história de duas ofertas, dois corações e dois destinos. E nós precisamos entender que Atos registra esse contraste impressionante entre Barnabé e também Ananias e Safira, para mostrar que Deus está interessado na minha e na tua sinceridade acima de todas as coisas. Entenda, irmão, você não precisa abrir o teu coração, abrir a tua carteira, abrir a porta da tua casa, abrir os teus pensamentos e as tuas filosofias, nem os teus desejos mais íntimos para ninguém.
Mas se você decidir fazê-lo, seja verdadeiro, seja honesto, seja sincero, seja puro de coração, porque Deus não tem negócio com o enganador. Aquele que usa de engano não permanecerá na minha casa, diz o Senhor. Aleluia. E aí o texto em si, ele vai muito além, ele mostra para nós que Deus, ele não está interessado no valor da oferta, muito pelo contrário, ele está interessado no valor do coração que se oferta. E isso já era tão verdade que algum tempo antes disso acontecer, quando Jesus ainda estava com eles, um dia Jesus para de frente ao gasofilácio, que era o local onde se lançavam as ofertas, e fica ali com os discípulos olhando. E eles estão olhando as pessoas chegarem e ofertarem, e naturalmente, se você tem 25 centavos, sabe aquela moedinha cor de ouro que você recebe ainda rolando por aí, 25 centavos, que não tem mais valor nenhum, a não ser para troco, né? Se você lança 25 centavos, você fecha a mão bem fechadinho para ninguém ver que você está dando só 25 centavos, né? Mas se você vai dar um cinquentão, aquela onça bonita, você pega ela pela ponta, assim, chacoalha na frente do... né? Pô, lá pro recolhedor, vê assim, ó, tá dando uma onça hoje o negócio aí, tá bom, mato tem onça. E via de regra, esse é o momento em que Jesus disse, viu aquela viúva, vocês viram o quanto ela deu centavos, mas ela deu tudo o que ela tinha. A onça chacoalhada passa a ser sem valor, mas o 25 centavos dado de coração, pensando assim, se eu botar mais 25 em cima, eu consigo comprar um pãozinho francês, e um pãozinho já dá para amenizar a dor do estômago, né? Então, Jesus olha para isso e ele traz para nós, nesse texto, algumas verdades. A primeira delas, pensando em Barnabé, o exemplo da entrega verdadeira, né? Então, o texto é muito claro, tendo um campo, vendeu-o e trouxe o dinheiro, depositou aos pés dos apóstolos. Esse Barnabé, apelidado Filho da Consolação, ele tem um título que reflete o caráter dele, né? Não sabemos se ele precisava do dinheiro, não sabemos se ele tinha reserva, não sabemos se ele tinha outro campo para vender, não sabemos se ele era funcionário público, se ele tinha poupança, aposentadoria. O texto não diz, mas o texto faz ênfase que ele entrega com generosidade e com verdade, com amor pelo reino. E é isso, irmãos, Deus não está interessado em deixar nenhum de nós pobres. Não, ele não quer isto. Pelo contrário, se você e eu decidimos ofertar, se você e eu decidimos fazer a obra de Deus, porque ofertar não é só dinheiro, né? Ofertar é com tempo, ofertar é com dedicação, ofertar é com trabalho para a obra de modo geral, ofertar é com trabalho voluntário pelo próximo, que não necessariamente precisa ser dentro de um templo em 4 paredes, e tampouco precisa ser pela família cristã. O próximo pode ser qualquer um que esteja próximo de você e que precise das suas mãos, que precise da sua atitude de amor e carinho. E é aqui que você vai entender que quando você dá com generosidade, com verdade, com amor, Deus está contemplando e está dizendo, eu estou anotando esse negócio. Aleluia! Por quê? Porque Barnabé, ele muito mais do que tudo isso que falamos, ele faz uma entrega voluntária, completa e sincera. Meu irmão, como é difícil nos nossos dias nós contemplarmos um coração sincero. Como é difícil.
esse coração que tem integridade. Eu tenho dito, principalmente quando encontro irmãos queridos, pessoas amigas, que dizem assim, eu não vou mais ficar aqui nesse ministério, não vou mais ficar nessa igreja, eu vou para lá não sei para onde. E do nada, do dia para a noite, levanta o acampamento e some, vai embora. E eu fico perguntando, até onde foi a sinceridade do coração no dia em que desceu as águas lá no tanque batismal e disse, sim, eu prometo diante de Deus ser fiel a Deus, a sua palavra e a esta igreja. E alguns ainda são separados depois de algum tempo ao diaconato, ao presbitério, ao ministério de evangelista, ao pastor, e vai lá a esposinha bonitinha com a Bíblia na mão, e ele com a mãozinha em cima da Bíblia dizendo, eu juro fidelidade. Que sinceridade de coração é essa, meu irmão? Que juramento falso foi esse? Que vergonha é essa? Que coração enganoso é esse? E vem dizer para mim, Deus falou comigo, que é para mim ir para lá ou para cá. Só se for o Deus da panela de feijão, que comeu demais e falou lá no seu sonho, pelo amor de Deus. Deus não é Deus de confusão. Deus jamais vai dividir o corpo de Cristo, até que alguém me prove que eu estou errado. Pela Bíblia, esse é o meu pensamento acerca desse negócio. Então Deus quer uma oferta, uma entrega de coração íntegro. Integridade é ser completo, inteiro, verdadeiro. Ó mundo que carece de verdade, mundo que carece de integridade. A pessoa vem e te abraça e diz, aí meu amigo, mas quando você sai diz, esse aí é um miserável, esse aí tem esse defeito, aquele outro. Claro que temos, pelo amor de Deus é fácil ver defeito. Eu tenho aqui, 30, 40, 50 pessoas hoje que estão me assistindo aqui, e vocês que me conhecem há mais tempo poderiam já elencar alguns defeitos, é fácil ver defeitos. Agora, um defeito que você não vai encontrar em mim é um coração sincero, porque Deus olha para o coração íntegro, um coração contrito e quebrantado, uma alma sincera. Deus não despreza, Ele olha para você e diz, quero saber como é que está a tua alma. Aleluia! Você lembra de Belsazar? Foi lá fazer uma festa, não, vamos pegar os utensílios sagrados, porque daí fica assim, um negócio meio garantido, porque estamos fazendo com as coisas sagradas. Vamos beber nas canecas sagradas, vamos assar os cordeiros nas vasilhas sagradas, porque daí tem a bênção. Mas dali um pouco, eles viram um negócio diferente, uma movimentação, e lá na esturricada da parede, eles viram uma mão gigante escrevendo Mene, Mene, Tekel, Farsim, e ninguém sabia o que aquilo queria dizer. Introduziram o velho, Daniel já com 90 anos de idade, e disseram, olha, se você trouxer, a interpretação será coberta com cadeias de ouro, você será o maior no reino depois do rei, você terá isenção de tantas coisas. Daniel olhou para a cara do rei e disse, esses teus utensílios sagrados aqui não é para oferecer uma oferta agradável a Deus, isso aí é só para te divertir, para ter prazer com as coisas sagradas. Mas ali está escrito, contado, pesado foste, achado em falta. A tua vida, o teu ministério, o teu tempo foi cortado e acabou, porque Deus pesou o teu coração na balança. Meus irmãos, que Deus, olhando dos altos céus, com seus olhos que são como chama de fogo, encontre-nos com o coração limpo, deixe a luz da palavra de Deus entrar e iluminar os cantos mais escondidos da tua alma, porque a minha e a tua alma
tem essa dificuldade de deixar todos os cantos iluminados. E quantos cantos escuros nós temos dentro da nossa alma, quantos lugares escondidos, quantos nichos secretos que nós abrigamos pequenos ídolos, pequenos deuses, pequenas fontes de mentira, mas que o Senhor tenha misericórdia, que o sangue de Jesus tem poder sobre a minha e a tua vida, que Ele nos purifique de toda imundícia, que Ele lave o nosso coração de toda maldade e que Ele veja em nós um coração puro, contrito, quebrantado e sincero. Aleluia! Aleluia! Pensando a partir da oferta como valor, como dinheiro, e ampliando isso para uma entrega total de vida, de atitudes, Paulo contextualiza essa ideia em 2 Coríntios 9, 7, quando ele diz: Deus ama ao que dá com alegria. Paulo não está falando aqui, claro, o contexto direto está falando sobre ofertas que deveriam ser separadas, tal, quando ele fosse, tal, aquela coisa toda. Mas isso aqui vai muito além de dinheiro. Aqui vai muito além de valores financeiros. Porque há umas vertentes do cristianismo moderno que criou igrejas que se reúnem para serem solapadas, dilapidadas, para serem roubadas, se você quer a palavra clara, pelos seus líderes, que são homens gananciosos, cheios de cobiça e de adultério nos olhos, e que roubam na cara dura as pessoas através de um ato de fé. Mas deixe estar que a eternidade vem aí, meu irmão. A eternidade chega para todos, até para os milicianos da fé. A eternidade vai chegar também. Não se preocupe. Se você está sendo enganado por alguém desse ou foi enganado, não te preocupa. Se a tua entrega foi sincera, se a tua entrega foi de Deus, você não perdeu. Deixa que no céu há uma recompensa para aqueles que são fiéis. Agora, aquele que te enganou, espera, porque a vida dá volta. Eu disse que a vida não acaba no capítulo 4 de Atos, tem o capítulo 5. E o capítulo 5 vai nos ensinar acerca de Ananias e Safira e a sua entrega de aparência. E aí, meu irmão, aquilo que eu sempre dizia acerca da frase célebre de Madre Teresa de Calcutá: você vai chegar no céu um dia e vai descobrir que nunca foi entre você e o outro, mas sempre entre você e Deus. Seja sincero diante do Senhor, seja verdadeiro, que a tua alma seja verdadeira, porque você vai descobrir que foi entre você e Deus. Bem, o texto de Atos, do capítulo 5, os versículos 1 e 2, vão nos trazer a seguinte ideia. Ele vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, levando apenas uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Então, como eu disse aqui, o problema dele não foi reter o valor, mas fingir que estava dando tudo. Essa vida de fingimento, essa vida de máscaras, eu não sei se você lembra, você viveu esse momento terrível que nós passamos 5 anos atrás. Nós fechamos o final de março até o final de abril, todas as igrejas, quando voltamos, todo mundo tinha que estar de máscara. E pela primeira vez, algumas pessoas disseram para mim: eu não sabia que eu tinha tanto mau hálito, porque daí ele ficou cheirando o próprio mau hálito, ninguém mais precisou cheirar o mau hálito dele. A máscara é terrível, ela faz a gente ver algumas coisas também. E aí, meu irmão, que coisa séria. Eu estava aqui muitas vezes pregando com máscara, né? Eu olhava para o rosto dos irmãos durante todo aquele ano 2020, início de 2021, olhava para o rosto do irmão, eu não sabia se o irmão estava mostrando a língua para mim, se o irmão estava sorrindo, estava chorando, estava fazendo biquinho, estava jogando beijo, eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu só via os olhinhos, né? Só via os olhinhos.
E a máscara é terrível porque tira a feição, porque o rosto é um conjunto. Quando você olha para o rosto, já dá de ver muitas coisas através das feições, das caretas, do jeito de subir os olhos, descer, de torcer a boca, torcer o nariz, enfim, você já vê se a pessoa está gostando, não está falando verdade, não está, enfim, há muitas coisas, muitos detalhes. E aí, com máscara não via nada, só via o olhinho, só via os olhinhos de longe, assim, ainda com dificuldade, sem o óculos, era pior ainda. Mas veja, Deus quando olha para nós, Ele sabe se estamos usando uma máscara da mentira, da hipocrisia. Ele sabe se nós estamos fazendo. Porque Ananias e Safira quiseram aparentar espiritualidade sem viver a verdade. Eu sou espiritual, eu sou igual José Barnabé, nós somos igualzinho. Não era. É parecido, mas não é igual. E Deus conhece estas coisas. Você não precisa se esconder atrás de um super-herói, porque nós temos esse hábito, é humano, né? Nós queremos um super-herói, alguém que nos guie, que nos conduza. E aí, quando as primeiras versões do filme Superman, lá na década de 50, 60, as primeiras versões, algumas pessoas, até crianças, se jogavam do prédio e achavam que iam sair voando, igual o Super-Homem, porque era o herói delas. Não, nós não precisamos disso, irmão. Nós só precisamos ser verdadeiro. Deus só quer que você seja você. Deus não está interessado que você seja outra pessoa. Eu conto com graça hoje, quando comecei a pregar 34 anos atrás, e eu era fã, né, porque eram os primeiros pregadores que eu vi no Gideões pregar, que foi o pastor Gilmar Santos, né? E o pastor Gilmar Santos, há 34 anos atrás, hoje ainda ele faz, como diz o pessoal da PEN, um saragaço, né? Imagina 34 anos atrás, quando ainda era jovem, né? Então ele corria por aquele púlpito dos Gideões e falando com a metralhadora, né? E o negócio pegava em alto giro, né? E eu vi aquilo e disse, é isso aí que eu quero para mim, eu quero ser um pregador assim, fazer um estardalhaço. E eu fui inventar de fazer isso, né? Eu estava pregando lá naquela região do Alto Quiriri, num congresso de jovens, e aí eu comecei, né, aqueles, ir correndo pelo púlpito, né, aqueles que abandonam o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um dia irão para, e faltou a palavra, irmão, porque eu estava falando muito rápido e ainda era muito jovem, irão para, e faltou a palavra, e o que veio, né, para os quintos dos infernos, e aí a irmã Eliane se jogou embaixo do banco de vergonha e já queria sair pelo outro lado. E muitas vezes ia nessa de correndo pelo púlpito de boca aberta, gritando, quantos mosquitos eu engoli, irmãos? De travar na garganta o mosquito e você não sabe se o Hugo vem ou vai, esse negócio. É complicado. Não precisa, seja só você. Porque o Espírito Santo me ensinou isso bem claramente logo naqueles dias. E aí, pastor Júlio Mafra, que hoje está em Camboriú, disse, chama então, ele falou para o Jean, né, que o Jean vem conosco, está conosco aqui dia 27 de setembro. Ele disse, Jean, então chama esse moço aí, já que tu disse que ele tem uma chamada, diz para ele vir pregar sábado para nós. Eu fui lá na igreja do Aventureiro pregar. Igreja do Aventureiro sempre é uma igreja sempre lotada, sempre cheia, todos os cultos. E eu peguei os elementos do tabernáculo e fiz uma mensagem em cima deles, contextualizando com as nossas realidades e tal. E, meu irmão, eu gritei 35 minutos em cima daquele púlpito, aqueles elementos falando da bacia, das espavitadeiras e tal, e dos trabalhos enfim, de todos os levitas e sacerdotes. E fiz um griteiro lá e tal. Contextualizei, uma mensagem bonita, uma mensagem legal, bacana. Mas terminei e a igreja estava no silêncio, olhando para mim com os olhão assim, e eu escutava um grilo lá fora fazer cri, cri, cri. E a igreja do Aventureiro, quem conheceu há 30 anos atrás, era a igreja que facinho, o céu baixava naquele lugar.
E aí quando eu não sabia, eu me perdi, não sabia o que fazer, e aí eu devolvi o microfone pro dirigente. Aí o pastor Júlio pegou, eu nunca me esqueço, ele cantando 340. Eis que surge um povo forte, revestido de poder. Até hoje eu odeio esse hino por causa daquele dia. Eu fiquei com trauma. Você me entende, né? E cantaram o hino, daí os irmãos ouviram a mensagem, quem quer uma oração? E aí desceu o irmão e falou assim, estou com gripe, ora por mim. Meu irmão, que eu fiquei muito frustrado, eu cheguei em casa e disse para a irmã Eliane, eu não sou mais obreiro, acabou meu ministério, foi um meteoro, acabou meu ministério, eu não tenho chamada para ser pregador, eu estou insistindo no lugar errado e tal, e fui dormir indignado. Acordei domingo de manhã, nós tínhamos reunião geral de obreiros da sede, era todo domingo, com consagração, todo primeiro domingo do mês. E aí ela disse, você não vai para a consagração? Não vou, eu não sou mais obreiro, acabou, já não sou mais, já entreguei meu ministério, já encerrei meus dias e tal. E alemão não é teimoso é quem discute com ele, né? Daí ela não quis discutir, disse, então vamos para a igreja então. Você é crente aí? Não, crente eu sou. Então vamos para a igreja. Chegamos no templo, lá onde nós congregávamos, no Portinho. Meu cunhado era o superintendente da escola, ele disse, graças a Deus que tu veio, cunhado. Foi todos os obreiros para a reunião da sede, eu esqueci de ficar com o professor aqui. Então você dá aula? Eu disse, não dou aula, não sou mais obreiro. Eu disse, como assim? Não sou mais, acabei de entregar, já não sou mais obreiro, não tenho mais chamada, acabou tudo. Ele disse, mas não tem problema, para dar aula na escola dominical não precisa ser obreiro, basta ser professor. Vai que descobre que tu é professor. Então tá bom, então eu vou dar aula. E eu me lembro até hoje, o tema daquela lição, faz 34 anos, irmão, eu lembro como hoje, o tema da lição, o texto, olha, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, lá de Atos, né? E eu não tinha lido a lição, naturalmente, né? Não sabia o que tinha lá no contexto. Eu vi aquele textuário, achei bonito e disse, irmão, você sabe por que quando a igreja orou, moveu-se o lugar em que eles estavam? Eu vou mostrar para vocês, porque aquela igreja ali tinha o conhecimento, eram judeus, conhecimento do passado, dos elementos judaicos. Peguei um quadro e comecei a desenhar, daí tinha assim, a bacia, tinha um altar, tinha não sei o quê, papapá, e fui desenhando, e a mensagem da noite anterior, eu fui conversando com a igreja e desenhando, e dando, porque eles conheciam, sabiam como entrar na presença de Deus, por isso que moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos. Nós começamos, isso era o primeiro domingo de agosto, que é o dia dos pais. E aí, a escola dominical nossa começava, o professor pegava às 9h15, 9h20, e ia até 11h20, e parava para encerrar 11h30. Mas como era dia dos pais, meu cunhado veio assim, não, termina mais cedo por causa que hoje não tem nenhum obreiro aí, e é dia dos pais, e termina aí 10h15, no máximo termina. E quando chegou ali 10h10, 10h15, que as classes começaram a entrar, de repente o irmão começou a chorar e falar língua estranha, tava gostoso a mensagem ali, conversando com a igreja, um começou a falar língua estranha, daqui a pouco, pum, explodiu aqui, foi batizado com o Espírito Santo. E daí você sabe como é que é crente, o fogo pega e vai pegando. E um de cá e outro de lá, falando estranho, entrou a classe das crianças. As crianças entraram, já entraram chorando e glorificando, e veio os adolescentes pela porta de trás e entraram, e Jesus começou a batizar adolescente e jovem. E meu irmão, virou num sarceiro um negócio, e foi um tal de glória a Deus em língua estranha, e profecia, e Jesus batizando. E eu me lembro que o meu cunhado fazia, ele vai brigar comigo depois quando eu assistir. Ele pegava o sinetinho, amém, irmãos, amém, 10h30, amém, irmão, vambora, irmão, amém, quero comer meu frango. E aí, era perto das 11, veio o nosso segundo dirigente, irmão Zeferino, velhinho. Ele chegou lá, o meu cunhado, irmão Zeferino, pega aqui e encerra. Aí ele pegou, olhou para a igreja, viu aquele movimento todo, já chorando, mãos ensanguentadas de Jesus, vem tocar em mim. Irmão, deu meio-dia, ninguém ia embora. Aleluia, porque Jesus viu corações contritos, sinceros, quebrantados na presença dele.
No sábado eu fui com desejo de ser Gilmar Santos. No domingo eu fui com desejo de ser o Sérgio, só o Sérgio, ninguém mais que o Sérgio. E Jesus falou para mim no outro dia, tá vendo? Quando tu fores tu mesmo, eu vou operar do meu jeito, da minha maneira. Aleluia! Glória a Deus. Por isso que Jeremias vai escrever 4:19 de Jeremias, escreve: ah, meu coração, eu me contorço em dores, ó paredes do meu coração se agita, não posso calar-me, ouves, ó minha alma, o som da trombeta e o alarido da guerra. Jeremias entendeu muito cedo que no meio de um povo que era falso até dizer chega, ele precisava conversar com o coração dele e dizer: ah, meu coração, eu me contorço em dores, ó paredes do meu coração. Por quê? Porque o sacrifício do ímpio é abominável, ainda mais quando ele é oferecido com más intenções. Isso é Provérbios 21 e 27. Agora, eu vou ter que caminhar para o final, e aí eu quero pensar com você a consequência da hipocrisia que nós vivemos em nossos dias. Meu irmão, a indústria da aparência é uma fábrica de fracassados. As pessoas querem viver só da aparência. O que mais você vê? Você vai hoje, convida alguém para ir num restaurante comer com você. Ou se não estiver indo no restaurante, mas faz um ovo frito gourmet. Põe lá um aro, faz ele redondinho, põe uma cebolinha por cima, põe um pãozinho torradinho do lado, faz um arranjo, põe um suplá, faz uma mesa posta. Quando chamar o crente para orar, o que ele vai fazer? Fazer selfie. Peraí, eu vou postar. Meu irmão, comida não é para postar, comida é para comer. Quando você posta, olha o que eu vou lhe dizer, quando você posta em rede social o que você está comendo, porque você foi convidado para comer no restaurante, não sei aonde, tá assim, ó, de irmãos ao redor do mundo que não tem nada para comer, que estão dizendo que cristianismo falso, pífio, fracassado é esse seu, que você tem tempo para postar em rede social o que você está comendo e eu estou aqui sem nada para comer. Jesus te abençoou, te deu condições de comer o camarão pistola lá, não sei aonde, lá, como é que é, no coco bambu. Coma! Ele te abençoou, que bom, graças a Deus. Mas não faz inveja para o outro, não faz vergonha. Ei, agradeça a Deus de toda a tua alma, aleluia, porque a pergunta de Pedro para Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Por quê? Ananias morre subitamente, mostra para nós que tem um juízo divino e que tem um alerta para a igreja de hoje. Deus ainda é o mesmo, o juízo de Deus ainda está às portas. Se Deus matasse como matou Ananias, eu acho que não ia ter pastor para fazer tanto velório, né? Porque morria pastor e morria membro também nos nossos dias. Mas veja, eu estou dizendo desde o começo, não é sobre o destino, irmão, é sobre a viagem, viu? Viaje da maneira correta, porque de vez em quando os antigos aí vão entender essa fala. De vez em quando o bilheteiro está passando dizendo passagem, passagem, e se você não tem a passagem comprada, se você não tem o bilhete comprado, você vai ser lançado fora. Porque Safira acaba indo pelo mesmo caminho, a esposa não precisava, mas por que foi, pastor? Porque a hipocrisia traz morte espiritual e também traz morte física. E o que nós precisamos entender? Quem vive de aparência diante dos homens, morre de verdade diante de Deus.
Nós temos que tirar essa coisa de viver de aparência. Meu irmão, aliás, eu estou aqui com tudo ganho, não tenho nada para me aparecer. Ah, eu comprei, não, o sapato eu ganhei, a calça eu ganhei, a camisa eu ganhei, o paletó eu ganhei, e é tudo ganhado. Quando não é ganhado assim, que a pessoa veio e deu, assim, toma aqui, porque é usado, ia fora aqui, às vezes, olha, vou deixar aqui para doação, mas talvez tenha uma coisa que serve, pode pegar se quiser, não tem problema, não quero lhe ofender, né? Mas se quiser pegar, mas óbvio que nós pegamos. Aí para dizer que eu tô com uma roupinha nova, daí eu troco, pego uma que vem da doação e dou a minha e a gente faz corrente do bem. Você entende isso? Não precisa viver de aparência, irmão. É legal, tô com a marca lá, Tome, não sei o quê, aquela marquinha do jacaré, legal, bacana, ganhou. Eu tenho lá umas 6 camisas daquela dos jacaré e é bacana, aquilo dura bastante. São camisas que você usa 10 anos e não se estragam, porque é de qualidade. Mas eu não vou gastar o meu dinheiro, 400, 800 reais numa camisa. Não, de modo algum, não preciso viver de aparência. Nós não temos necessidade disso. Ganhei, maravilha, glória a Deus, a gente vai usar. Mas não, aquilo não pode estar no meu coração. Nós temos que fazer como o salmista, no Salmo 139, no verso 23. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova os meus pensamentos, e aí, conhecendo eles, tu vai saber se eu estou apto a estar na tua presença ou não. Meu irmão, a referência que eu tenho de tudo isso, Paulo escreve aos Gálatas: meus amados, Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Eu concluo dizendo o seguinte: Barnabé deu com o coração, Ananias deu com a intenção de ser visto, mas só para lembrar, Deus viu a ambos, e quando Deus vê, Ele responde. A pergunta que tem que ficar para nós é: o que nos motiva a servir a Deus? O que nos motiva a dar alguma coisa de nós para o próximo? O que nos motiva a nos envolvermos nos projetos desta vida? O que te motiva de verdade? O que te move? Como é que você quer alinhar o teu coração hoje? Com o céu ou com este mundo que jaz no maligno? É uma pergunta que tem que ficar. Para respondermos, precisamos lembrar que a resposta vai definir o nosso caminho, o nosso estado final. Por isso eu costumo dizer sempre: não pare, não pare. Continue confiando em Deus. Ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Forte abraço, até a próxima semana.